soltar aqui. Vou começar a gravar o programa da Lully FM, que vai ao ar nas segundas, no início da noite, e vou aproveitar para aprimorar esse formato e já trazer para vocês aqui do YouTube um pouco de informação sobre essa semana. Então vamos lá? Boa noite, galera da Lully FM! Eu quero dizer, seja muito bem-vindo, você que está no Brasil e América Latina de um modo geral, né? A gente está falando com Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia. Estamos falando com Israel, meu berço paterno. Estamos falando com os Estados Unidos e tantos outros países, né? Vai saber por onde mais a gente... Nova Zelândia, por onde a gente tem andado com essa rádio incrível que está presente nos 4 cantos do mundo, porque nós somos diferentes. Nós somos Lully FM. E eu tô entrando no ar com o programa O Mundo de Aya, uma iniciativa da Escola de Vida Feliz, em que eu, Márcia ou Aya, trago para você orientações astrológicas para você aproveitar e viver a sua semana no flow, em harmonia com os acontecimentos mais importantes do universo, em harmonia com os ciclos da natureza e aproveitando para aprofundar o seu autoconhecimento, expandir a sua consciência e se conectar com a natureza, com o universo, com você mesmo, né? Estamos entrando aí, meu povo, na 3ª semana de junho, né? Uma semana intensa, cheia de assuntos para a gente tratar. Eu tô aqui com o meu caderninho de Hogwarts para propor para vocês algumas perguntas daquelas que empoderam, para trazer algumas reflexões importantes para a nossa vida, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em que o mais importante, na minha humilde visão, sujeita a erros, e a partir de todos os meus estudos e reflexões sobre o céu que nos acontece, é um momento de mudança intenso, profundo e transformador, né? Meu objetivo é apoiar você com essas informações para que você passe por esses momentos de uma maneira que saia do outro lado um pouco melhor do que quando começou, né? Todo esse movimento, toda essa quarentena, toda essa pandemia, toda essa conjunção que a gente vem falando há tanto tempo, que aconteceu ali em Capricórnio no mês de março e que está dando o tom do nosso ano, né? Porque aconteceu bem no ano novo astrológico. Bem, a gente está numa semana de lua minguante, que sugere um olhar mais intenso para dentro de nós, né? Para que a gente possa avaliar todo o nosso movimento do último mês, dos assuntos dedicados a Gêmeos, ao arquétipo de Gêmeos, né? Que fala de Mercúrio, que fala das nossas comunicações, que fala da nossa troca, da nossa negociação, da maneira como a gente nutre a nossa própria mente, assuntos que a gente vem falando amplamente durante o mês inteiro, né? Você está cansado de me ouvir falar isso? E se você está me conhecendo agora, está chegando aqui nesse momento, olha, sinta-se convidado a ir até o YouTube, assinar um canal chamado Márcia Bruno Personal Life, que sou eu mesma, e dá uma olhada nos vídeos anteriores, porque ali você vai ter um ótimo caminho para te guiar no trabalho que a gente vem fazendo, e que se você acelerar, você pega o passo, pega a gente e vai decolar junto com a gente na criação de um mundo melhor para nós e para todo mundo, né? Bom, vamos aqui, a gente está falando que é uma semana intensa e cheia de assuntos, então por quê? Porque a gente tem o Mercúrio ficando retrógrado, sim, isso vai acontecer, mais lá para o final da semana, do dia 18 ao dia 12 de julho, a gente vai ter esse planetinha que rege a nossa mente, pedindo para a gente fazer uma revisão em tudo que a gente andou falando, fazendo, escrevendo, trocando, negociando, comercializando, em como a gente andou nutrindo a nossa mente. É um momento de revisão importante que a gente deve aproveitar, tá? E a gente já vem se preparando logo com esse tom que a lua minguante dá, né? De análise e reflexão sobre o período que a gente passou. A gente está chegando no fechamento do ciclo de Gêmeos, que a gente chama de lunação,
né? É o caminho da Lua por todo o zodíaco com a influência de Gêmeos. E além do Mercúrio ficando retrógrado essa semana, a gente vai ter o Sol trocando de reino, né? Ele vai sair de Gêmeos, do elemento ar, e vai entrar no reino de Câncer, no elemento água. Então, é uma semana em que Câncer tem um protagonismo aí, tá? Porque o Mercúrio está em Câncer e vai ficar retrógrado aí nesse signo. A gente tem, então, no dia seguinte em que o Sol entra dia 20, né? E aí a gente tem o solstício de inverno, aqui pra gente do hemisfério sul, e o solstício de verão pra galera que tá, minha galerinha dos States, né? Galera da Califórnia, da Flórida, de Miami, que curte muito também o meu trabalho, entram no solstício eles têm, então, o solstício de verão, eles entram no verão. E a gente tem no dia 21 um eclipse que se dá junto com a lua nova, que abre os serviços, os trabalhos do mês canceriano, vem junto com o eclipse solar, tá? Então, a gente, mais um motivo para esse trabalho de minimizar os desafios, as situações, problema, porque a gente sabe que antes de um eclipse a gente destralha, né? A gente não entra num eclipse, num período de eclipse, a gente já vem fazendo esse trabalho de esvaziamento, né? Das situações, problemas, dos desafios que a gente tem, vem buscando entender, solucionar, para levar para frente uma bagagenzinha mais leve de mão, né? Que é mais adequada para o momento que a gente está vivendo. O que acontece é que quando acontece uma lua nova ou uma lua cheia perto dos nodos desses pontos lunares, nó do norte e sul, cabeça e cauda do dragão, acontecem os eclipses, tá? Então a gente veio de um eclipse do dia 5, um eclipse lunar parcial, a gente tem agora dia 21 um eclipse solar, anelar, né? E a gente vai ter ainda no dia 5 um novo eclipse, fechando então essa temporadazinha de eclipses do meio do ano, e a gente só vai ser tocado de novo lá mais pro final do ano, né? Então a gente tem todo esse período para trabalhar intensamente essas energias dos eclipses. Embora você já tenha me ouvido falar, e eu reitero aqui para você, que esse trabalho dos eclipses, eles se estendem por 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, tá? É uma semana de preparação, então, né? A gente pode sim considerar com o Câncer super em destaque, né? O Sol que entra em Câncer, o Mercúrio retrógrado em Câncer, o eclipse a 0 grau de Câncer, que é um grau bem importante, que é um grau que tem muita força, né? Que abre os trabalhos, então é um grau forte, né? O que está acontecendo? Vai a primeira pergunta reflexiva para você. Porque aqui a gente fala de astrologia com coaching, né? Master Coaching. O que está acontecendo dentro de você emocionalmente? Desde março, desde novembro para cá, o que vem acontecendo? Dezembro. Como foi a passagem, né, desse nó do norte em Câncer? A gente teve 1 ano e meio de trabalho desse ponto lunar aí no signo de Câncer, um nó do norte, um nó do norte que indica para onde a gente deve ir, né? Então foi 1 ano e meio de trabalho. E vai continuar, né? Porque esse último eclipse aqui em Câncer vai se estender para os próximos 6 meses, 1 ano e meio. Tá? Ao mesmo tempo que a gente já passa a ter eclipses também no nodo que a gente está trabalhando no momento, que é Gêmeos Sagitário. Ficou confuso? Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Se você está na rádio, vai lá no YouTube, tá? Ou no Instagram, que você vai encontrar rumo para essa nossa conversa, que é super importante você entender, tá? Como que foi? A gente está percebendo, o trabalho do nó do norte em Câncer foi esse, de voltar para dentro, voltar para casa, se nutrir emocionalmente. A gente está todo mundo passando por isso, né? Tendo esse fechamento desse trabalho, desse nodo aí. Como foi essa passagem para você? O nó do norte pede a gente para experimentar essa energia de uma forma nova, diferente, sugerindo para a gente uma nova forma de nos nutrirmos emocionalmente, de amar, de nos relacionarmos, tanto
conosco quanto com os outros. Uma nova maneira de amar e de nos relacionar, tá? A lua minguando ali em Áries, no início da semana, traz um sentimento mais arisco pra gente. Nos torna, pelo menos nos faz imaginar que somos mais capazes de tomar uma ação. Mas o que acontece é que a gente precisa perceber o tempo das coisas, sabe? Qual é o tempo de falar e o tempo de calar? Qual é o tempo de sair e qual é o tempo de ficar? É para perceber essa ação do tempo. Precisa percorrer o caminho do autoconhecimento para isso, né? Eu sempre falo, para mim o autoconhecimento é a base de tudo. E é por isso que eu me dedico, enquanto missão, a facilitar esse trabalho de autoconhecimento para o maior número de pessoas possível. Porque sem autoconhecimento não há saída, sabe? Porque essa questão de perceber o tempo, do ritmo, do fluxo da coisa independe. É independente para cada indivíduo, é diferente para cada um, entendeu? Independente da gente ter um caminhar no céu dos planetas que impactam a gente de uma forma geral, de acordo com o desenho do mapa de cada um, de acordo com as experiências que cada um de nós temos, isso atua de maneira diferente na nossa vida. Faz sentido para você? Essa lei do ritmo, que a gente precisa ter autoconhecimento para entender qual é o nosso próprio ritmo. Qual é o ritmo adequado para nós? O universo está em constante movimento, né? De expansão e de retração. E no meio dessa semana a gente tem de volta essa força de vontade para agir, né? O Marte começa a se afastar dessa nebulosidade, dessa neblina que a gente conversou na semana passada, que diminui a força de ação de qualquer carrão, vai afastando, vai melhorando a neblina. E a gente encontra de novo essa nossa força transformadora, retoma um pouco a coragem. Pra quê? Pra desapegar do que não tá servindo pra gente nessa nova caminhada, tá? A gente tem essa semana alguns disparadores das promessas da conjunção de março, sabe? O eclipse que ativa muito o subjetivo, né? Traz pra objetividade. O Sol que o Marte que chega em Áries ali mais na outra semana, a gente vai falar muito mais disso na outra semana, mas só pra você ter um spoiler, entendeu? A gente já tem um gostinho disso. O Marte vai ficar aí por 6 meses, então a semana que vem se liga, tá? Se liga nos videozinhos independentes do que eu falo pra semana, porque eu vou começar agora a fazer uns vídeos mais para que vocês entendam melhor isso. O que quer dizer Marte 6 meses em Áries? Porque durante o programa é desafiante que eu coloque tudo, entendeu? Vai lá no YouTube, vai ter muito mais informação para você. É um ano bem interessante, gente. Além de vários planetas retrógrados ao mesmo tempo, essa grande conjunção que a gente sabia que sim assim vinha para sacudir as estruturas, né? A gente estava falando disso já há muito tempo. A Vênus, 4 meses em Gêmeos, Marte, 6 meses em Áries, um monte de planeta retrógrado, tudo ao mesmo 6 eclipses num ano, o que também não é comum, geralmente são 4. Então é um ano, 2020, cheio de particularidades, que traz as mudanças. E a gente tá preparado para elas, faz total a diferença, tá? Já falei disso. Então, essa lua vai de Áries até Câncer, né? Quando ela vai fazer, lá no próximo domingo, na verdade, o eclipse, tá? Dia 15, 20 e 21, eu considero que são os dias mais desafiantes da semana, tá? Uma semana de início, que pede para que a gente haja, né? Que vai falar também do acúmulo, da necessidade de segurança, quando ela passar ali por Touro, que vai falar da divulgação, da troca, da comunicação e também da disseminação quando ela estiver em Gêmeos, e que vai trazer pra gente toda essa nova oportunidade de nutrição, com o desencadear de um grande processo de início e construção para uma nova realidade emocional. É sim, assim, um tempo incrível da gente estar vivendo. Eu não me canso de falar sobre isso com vocês. Essa grande pergunta, né? E vamos aqui falar da segunda-feira, porque já estamos com 15 minutos, né, Maurício, de programa. Vamos seguir aí, quase 15, 14 e pouco. Segunda-feira, dia 15, a gente, hoje, né, teve aí
um início de noite com uma tretinha da Lua com o Plutão e o Júpiter, a Lua em Áries e esses dois ali em Capricórnio. Você já sabe disso há muito tempo, né? Impondo limites pra gente, tanto na nossa fé e quanto na nossa capacidade de nos transformarmos, né? Isso tem que ser feito com maturidade, com seriedade, porque eles estão ali em Capricórnios, ainda retrógrados, pedindo para que a gente reveja muito bem o que a gente já fez em nível de expansão de conhecimento, fé, transformação, né? É um potencial para encrenca, então segunda-feira eu vou te falar, se for ter uma DR, que seja para limpar a ferida até o fim. Não vai parar porque vai arder, entendeu? Ou então você bota o metiolate e vai dormir, porque se for para cura, se for com um objetivo de cura verdadeiro, isso pode dar muito certo, tá? É uma pressão sim, mas é uma pressão que pressupõe transformação, que pressupõe expansão de consciência transformadora, de consciência do próprio poder de transformação pelo positivo, né? Se a gente for falar num lado mais negativo, é um sentimento que a gente também pode experimentar, sim, porque somos seres humanos, de uma tensão e ao mesmo tempo uma atenção maior para a morte, para a perda que representa o Plutão, né? Uma expansão desses sentimentos, desses assuntos, porque a gente está falando da Lua e de Júpiter que expande esse nosso sentimento, né? E de Plutão que traz essa presença da morte aqui, de que a gente não controla nada, né? Uma demonstração da natureza, do tanto que ela é poderosa e de que, por mais que o ser humano pense em construir formas de vida fora do nosso planeta, tá tudo certo, mas a gente tem que entender que a gente vive nesse planeta como parte da natureza. Então a gente não pode mais permitir que a natureza seja destruída por motivo algum. E eu acredito, né, essa é a minha humilde opinião, que esse vírus, que é uma coisa natural, que existe na natureza, veio mostrar pra gente que por mais que a gente se considere muito poderoso, frente à força da natureza, que é tão bela e ao mesmo tempo pode ser tão assustadora, nós somos minúsculas partículas. Sim, feitos de pó de estrelas, que devemos nos adequar, compreendermos que fazemos parte de um grande universo que vai seguir o seu trabalho de desenvolvimento, quer a gente queira ou não, né? No momento em que a gente pensa que tá podendo, chega um vírus que ninguém consegue nem ver e fala: stop, oh yes, para tudo, e se dá conta que eu sou a grande mãe, né? A natureza falando com a gente. Se dá conta que você não pode me maltratar mais, eu sou a sua própria mãe, né? A mãe natureza. Nós somos frutos da mãe natureza e é por isso que eu não gosto quando dizem que o mal do planeta é a humanidade. Não, a humanidade é fruto da natureza do planeta. A gente só precisa aprender a ser humano, aprender a se harmonizar com a natureza e com os ciclos do universo e dessa grande mãe generosa que vem, assusta como uma mãe generosa para que a gente aprenda as lições que a gente precisa aprender para evoluir e para criar condições de vida mais interessantes para todos no planeta. Não só para os seres humanos, não só para mim ou para você, mas para todos nós que fazemos parte desse grande sistema. Bem, Márcia, tá filosofando, vou ter que acelerar aqui, né, Mauricião? Potencial de encrenca, então, né, vamos dormir tranquilo. DR só se for pra curar. Essa luazinha aí em Áries fica agitadinha, entendeu? Ela tá aí já desde sábado e, tipo, ela fica querendo fazer as coisas, mas o regente dela, que é o Marte, tá em peixes. Então, né, imagina um guerreiro dentro da água, ele fica sem força de atrito pra ação. É uma lua em Áries, sábado e domingo, que fez bons aspectos com a Vênus. Ela fica 3 dias aí, é mais do que o normal também, né? Com muita energia de impulso, tá? E o mês é de Gêmeos ainda, então é ar, né? Ar geminiano com fogo ariano. Isso é ótimo,
Eles se dão muito bem. O fogo alimenta o ar e vice-versa, tá? Dá bem bom. É uma energia de harmonia natural. No mês de Gêmeos é bom a lua em Áries, quando a gente está chegando perto do fechamento desse ciclo geminiano, né? É mental, é intelectual, esse é o movimento, né? Áries, a lua em Áries quer agir, mas a gente tem que botar reparo que o movimento é mental, é intelectual. A gente tem que agir sim, mas é para dentro. Marte em Peixes, tá? A gente pode ter muito auxílio através da troca das palavras que a gente troca com outras pessoas que inspiram confiança na gente, né? Já falei que ele em Peixes, o Marte fica mais devagar, né? Ainda não é no ritmo que a gente quer. E aí volta aquilo que eu estava falando com você, aprendermos a lição do ritmo, né? O ciclo tá sim terminando, o ciclo geminiano, mas não é na hora que a gente quer, que a gente vai finalizar, né? O universo segue o seu movimento e os planetas não sentem, inclinam, mas não nos obrigam, eles seguem simplesmente, disciplinadamente, organizadamente, dançando o seu balé, fazendo o seu trabalho, né? Segunda e terça a gente tem aí essa quadraturazinha da Lua para o Plutão e o Júpiter incomodando a gente, né? Que acontece é que o Capricórnio é um signo de terra, que impõe limites a essa lua, que está em Áries querendo expandir no ar geminiano se dando bem, mas quando faz essa quadratura com os planetas em Capricórnio é a terra impondo limite. As nossas emoções podem endurecer um pouco, podem sim, pode ficar mais desafiante para a gente concretizar a coisa do tamanho que a gente gostaria, né? A gente pensa grande, na hora de concretizar não é tão grande quanto a gente gostaria. E tá tudo certo, você sabendo disso, né? Vai agradecer, porque é a gratidão que abre as portas para abundância. As questões são geminianas, então, como a gente está nutrindo a mente, como a gente está negociando, como a gente está vendendo o nosso peixe, né? Como e com quem a gente está trocando informação, emoção, sentimento, né? Com quem a gente está aprendendo, é excelente momento para a gente buscar auxílio. Já falei sobre isso, né? Para fazer esse trabalho de revisão. A Vênus retrógrada pede ajustes, revisão. Boa hora para encontrar um apoio, um aconselhamento, uma terapia, um mapa, um trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento. Excelente, tá? Essas questões todas, né, buscar apoio, porque essas questões todas, elas podem nos trazer uma certa frustração, a angústia, a ansiedade, né, de querer fazer e não poder. Bota reparo nisso, tá? Presta atenção e se conecta. Nessa terça a gente segue ainda com esse sentimento da quadratura do dia anterior e a Lua aí vai dar uma tretada com o Saturno nesse caso, né? Que ainda tá ali em Aquário retrógrado. Para quem acumulou o que fazer, vai sentir o peso da culpa saturnina, sabe? Sabe aquilo que eu falei no começo? Destralha, vai fazendo. Porque a culpa de não fazer é um saco. E também ter alguém o tempo inteiro te cobrando é um saco. Só que se você não faz, não vai parar de ter esse movimento de cobrança, entende? Mesmo que seja que você viva sozinho, essa cobrança é mental. Se você vive com outras pessoas, a cobrança vem dos relacionamentos também interpessoais e começa a minar a energia de qualquer relação. Então, vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai que é uma delícia a sensação do dever cumprido, tá? Melhor fazer o que tem que ser feito. Fatia a meta, tá? Se você achar que é muito grande, divide e vai cumprindo. Isso vai te fazer bem, tá? A Lua aí tá em Touro, né? O que favorece as finanças, os valores, os prazeres, os sentidos, a confiança e a estabilização do nosso próprio sustento, né? A forma como a gente vai nos manter seguros e sustentados. A gente já está na quarta, dia 17, e ali pela hora do almoço a Lua encontra com o Mercúrio, o que vai indicar um aumento de circulação de pessoas e de ideias, né? Gente circulando, troca de ideia, de mensagem. Para negociar é um ótimo momento, tá? Os dois lados estão favorecidos.
Então, dá para fechar os assuntos nesse momento de finalização de ciclo de uma maneira harmoniosa. Vamos aproveitar, tá? Lembrando que a gente está fechando o ciclo geminiano dos últimos 29 dias, para que a gente possa abrir ali no próximo domingo um novo ciclo, num novo elemento, com uma nova sugestão, que é o ciclo canceriano, né? Ciclo de caranguejo. No dia 18, quinta-feira, a Lua já em Gêmeos amplia ainda a nossa necessidade de troca, né? E ela marca várias reuniõezinhas harmônicas para apoiar a gente a resolver nossos desafios. Ela tá ajudando a gente a fechar. Olha que maravilhoso esse universo. Eu não me canso de me entusiasmar e de me encantar com esse estudo, essas reflexões a respeito da natureza e do universo, tá, gente? É incrível. Então, a Lua em Touro, da alunação de Gêmeos, o Marte em Peixes, a gente acorda com disposição nesse dia, é show preguiça, um dia bem legal, tá? Depois a Lua encontra com Plutão, então aqui, com esse bom encontro, essa reunião marcada para ajudar a gente a resolver o quê? O que ainda não deu certo. A gente tem uma nova oportunidade com uma energia renovada. Para quê? Para resolver, transformar, ressignificar algo que ainda não deu certo. Voltando ao assunto, olhando melhor, a gente encontra uma saída. Depois, ela vai para a reuniãozinha dela com Júpiter, toda bela e faceira, e a gente fica mais confiante, sabe? Confiante. E essa confiança apoia a gente a, nas nossas ações, empregarmos mais um pouco de fé e motivação e, consequentemente, termos melhores resultados. Uma energia bem boa. Aproveita, tá? Bem, aí tem o encontro do Marte com o Plutão, né? Que vai se estender também, além de hoje, para o dia 19 e 20, e nos inspirando força, coragem e capacidade de recuperação. De quê? Tanto da saúde, quanto da economia, quanto dos nossos próprios planos e sonhos. Tem uma energia extra, forte, para a gente despertar o poder da Fênix em nós, para a gente se redefinir, se transformar e renascer. Você entendeu? Busca apoio se você precisa, porque é um momento mágico. Os líderes voltam ao comando com a força necessária para comandar, entende? Coragem e fôlego para todos. Um dia muito legal, tá? Nesse dia 18 aqui, o que acontece também é que o Mercúrio começa o seu movimento de retrogradação em Câncer e vai do dia 18 de junho até o dia 12 de julho de 2020. Papéis, contratos, compras de equipamento, organização de informações, documentos, viagens mais longas, né, com conexões, tudo isso a gente precisa botar um reparo maior, prestar mais atenção, tá? Vale mais a pena fazer essas coisas antes ou depois desse movimento de retrogradação de Mercúrio. É claro que as coisas grandes e que já estão em andamento, ninguém vai deixar de fazer porque Mercúrio está retrógrado. Um planeta retrógrado é uma oportunidade da gente revisar. Então, é excelente, vamos revisar. Só não é legal para você começar. Vou começar uma coisa nova. Se você puder esperar para a partir do dia 15 de julho, eu diria assim, melhor. Se não, bota reparo, presta atenção, revisa 2, 3 vezes e procura uma leitura do seu mapa, um apoio para entender esses processos, tá? Para te favorecer nessa fase do Mercúrio retrógrado, que você já sabe muito bem, todo blá 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 da astrologia mais tradicional, né? Que fala dessa situação toda aí. Bom, são 3 semanas e o Mercúrio vai voltar até o grau 5 de Câncer, tá? Então, o que acontece? Ele volta ao ponto dos eclipses e vai nos trazer a oportunidade da gente revisar tudo que a gente andou vivendo, o que a gente andou sentindo nesse momento, desde março para cá, nesse momento de confinamento, de pandemia, tá? Onde a gente teve, querendo ou não, que nos aproximar, né, das nossas questões mais íntimas, das pessoas mais próximas a nós, da nossa história, das nossas origens, do nosso passado. A gente vai ter um pouco mais disso, né? Uma oportunidade de revisão disso. Então, sim ou sim, voltam histórias do passado, distante ou nem tanto, de quando você era criança, ou do mês passado, ou do ano passado,
é uma oportunidade da gente rever para redefinir o que for necessário, para entender melhor aquilo que não ficou bem compreendido. Então, é um excelente momento na minha visão, tá, galera? Se for preciso entender melhor, conversar melhor, rever o nosso medo que vem assolando a nossa vida de março para cá, né? Que pode ter levado a gente a magoar alguém próximo por uma reação a algo que era inesperado, que é muito natural, mas que sim ou sim pode magoar. Então é o momento da gente rever, se for o caso, chamar para uma conversa, né? Entrar num acordo, entrar numa harmonia, consertar o que for necessário, tá? Deixa eu passar para sexta-feira, dia 19. A gente já está terminando o programa. Acontece aqui uma força de vontade para colocar em prática os pensamentos das últimas semanas, tá? A gente tem o Saturno e o Plutão ali juntinhos, tendo uma conversa boa com o Marte em Peixes. Então, traz pra gente essa força de vontade para colocar em prática os pensamentos que a gente teve nas últimas semanas, tá? No mesmo dia, a gente tem também o Sol juntinho com o Nó do Norte, e aí esse é um indicador de clareza, um ponto de luz para onde a gente deve seguir, né? A partir de notícias e informações que levam a gente no caminho da nossa própria evolução, tá? Presta atenção, que informações você está recebendo, que mensagens têm chegado do universo para você, tá? Através de pessoas ou de situações, e o que essas informações e essas mensagens estão querendo te dizer. Para refletir um pouco sobre isso. No sábado, o Sol aí, dia 20, entra em Câncer, né, às 18h44, e vai ficar aí do dia 20 de junho até 22 de julho, e a vida é para o acolhimento, para as emoções, para o aconchego, para as nossas, para a gente botar reparo nas nossas próprias vulnerabilidades, tá? São as águas claras de Câncer, e todos nós ficamos um pouco mais emocionais. A gente vai ter muita conversa, muita água rolando embaixo dessa ponte nesse mês. E bem-vindos a todos os cancerianos, né? Parabéns para os geminianos que fazem aniversário aí até o dia 19, e no dia 20, já parabéns para os nossos queridos cancerianos, né? Nesse dia 20, a gente tem Marte e Júpiter juntinho, uma dupla dinâmica que nos inspira para o semestre inteiro, lembrando que no dia seguinte, no domingo 21, a gente tem um eclipse, né? Uma força para a gente avançar, e é uma abertura de fronteiras que a gente já vem percebendo, né? Força, fôlego, energia para o avanço, prosperidade, benefício, êxito. Esses dois se juntam para apoiar a gente a crescer, ó. Liberdade e prosperidade, evolução e progresso. Duas asas que nos mantêm bem postos como seres humanos no nosso caminho de evolução. Então, eu quero desejar uma semana incrível para você, tá? Na próxima semana a gente vai conversar sobre esse eclipse. Se você quiser ouvir sobre ele um pouco antes, dá um pulo no YouTube, porque ali, hoje mesmo, eu vou colocar um vídeo explicando tudinho, hoje à noite, sobre esse eclipse que a gente vai ter ali no próximo domingo. Muito obrigada, para mim é sempre uma honra e um prazer ter você aqui me ouvindo pelas ondas da Lully FM. Gracias, Maurício! E hermanos todos del mundo, das Américas, da Europa. Gratidão por ter você aqui, tá? Emprestando seus ouvidos para ouvir a minha voz. E eu espero do fundo do meu coração que essas palavras te apoiem a ter uma semana mais tranquila e a resolver seus probleminhas e seus problemões. Lembrando que se você precisar de um apoio, mão a mão, eu tô aqui e eu posso pegar na sua mão e te apoiar na direção do seu próprio caminho, tá? Faz um contato através do Instagram, que a gente marca um atendimento online para você. Um beijo e um queijo. Fica com Deus e boa semana de lua minguante.